Estamos iniciando o módulo 4, Metodologia do Teatro, Prática na Sala de Aula. Aula 1, Teatro Direto e Indireto, onde iremos abordar o teatro direto e suas principais características, o indireto, as formas animadas de representação e a metodologia do teatro, introdução. Nós temos duas formas principais de encenação, que são teatro direto e teatro indireto. Sendo que no teatro direto não existe uma intervenção entre ator e público. Já no teatro indireto, também chamado de teatro de formas animadas, os atores se comunicam com o público por meio de um objeto inanimado, que ganha vida por meio da intervenção de um ou mais atores, ou seja, existe uma interferência entre personagem, ator e espectador, e esse tipo de representação é constituído por várias formas, sendo a mais conhecida o teatro de fantoches, uma das técnicas mais utilizadas nas escolas. No teatro de fantoches, o ator, também chamado de bonequeiro, veste o fantoche como se fosse uma luva. Esses bonecos ganham vida por meio do ator, com possibilidade de gesticular ou não a boca, dependendo do seu formato. E a sua representação geralmente ocorre por meio de uma pequena caixa cênica coberta na sua base inferior, onde os atores ficam ocultos. O teatro de fantoches, ele explora a ludicidade e em sua temática predomina a representação de fábulas infantis e juvenis. Essa forma de encenação é uma das mais acessíveis para se trabalhar em sala de aula, pois ela oferece diversas possibilidades na confecção dos fantoches que podem ser criados com materiais recicláveis. Outra forma de teatro indireto seria o teatro de marionetes, que teve origem na Ásia. Ele se diferencia do teatro de fantoche na composição da sua estrutura. Enquanto os fantoches são, em sua maioria, de tecidos ou materiais reutilizáveis, os marionetes geralmente são fabricados com madeira, mas também pode ser de cerâmica e sua manipulação é mais complexa, já que possui as articulações similares ao do corpo humano. Os bonecos de marionetes possuem então fios nas articulações que geram um total de 8 cordões, nos quais os títeres, nome dos artistas responsáveis pela manipulação desses bonecos, eles precisam dominar esses princípios estruturais do comando, os quais então eles são feitos assim através da cruzeta, mas esses números podem variar também. Tem casos de bonecos com 6 a 4 fios. E o teatro de sombras seria mais uma forma também de encenação através do teatro indireto. Ele se originou na China e possui grandes variações de encenação, as quais podem acontecer por meio de imagens presas a varetas, sendo manuseadas pelos atores que se posicionam atrás de um tecido branco. Projetada, ela exibe as imagens no tecido sem que os atores apareçam. E tem uma outra variação, que é o teatro de sombras com a encenação através da fisicalização, em que a interpretação é realizada através da expressão corporal. Ainda tem uma interferência entre ator e espectador com o tecido entre ambos. Então nós fazemos aqui uma sugestão para crianças menores de 5 anos ou para turmas iniciantes. O ideal é começar com o teatro indireto, ou ainda contação de histórias. No teatro de fantoches e contação de histórias, aqui é possível trabalhar o lúdico com a criança. E outro ponto importante que você deve se ater é em evitar de expor em apresentações públicas com grande número de estranhos logo na sua primeira aparição. Outro item que também se deve evitar na escola é a ideia do teatro somente como atividade de espetáculo, ou seja, apenas para datas comemorativas, sendo que o teatro ele tem que desenvolver o indivíduo e não ser utilizado apenas de uma forma mecânica, sem prévio ensaio e um preparo antes, a partir tanto do teatro direto como do teatro indireto. Indiferente da idade, as aulas práticas de teatro realizadas com improvisação, principalmente para turmas iniciantes, deve seguir a ordem descrita. Primeiro você vai encaminhar o seu aluno para um alongamento, seguida de um aquecimento, exercícios de concentração individual, exercícios de concentração em dupla, improvisação, criação em grupo, improvisação, apresentação,
feedback com comentários em grupo sobre as apresentações de cada grupo e relaxamento. Então, na aula 2, eu irei descrever cada uma dessas atividades em detalhes, como que você deve aplicar então isso na prática. Até lá!